Hoje nós damos início à campanha, né, ao toque do Senhor. E eu creio que nós já fomos tocados pelo Senhor através do louvor, né? E hoje e nessa hora nós vamos ser tocados pela palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: um leproso se aproximou dele e suplicou-lhe, de joelhos: se queres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Jesus, quando ele entra, ele muda a história. Quando ele chega, ele muda a história. E ele chegou aqui. Pode sentar, irmãos, perdão. Ele chegou aqui. E ele está aqui nessa noite para tocar na sua vida, para mudar a sua história, para fazer como ele fez aqui na vida desse leproso, ele vai fazer na sua vida nessa noite. Para a gente entender um pouco sobre essa história desse leproso aqui, vocês não precisam ficar sobre seus pés, mas a gente vai voltar aqui um pouco lá em Levíticos, para a gente entender um pouco dele. Se puder, Levíticos 13. Se a mídia, olha, eu sonhava em falar isso. Se a mídia puder colocar o versículo aqui. Eita glória. Ô irmão, sonha que Deus realiza, sonha. Levíticos 13, no versículo 45 e 46. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: quem ficar leproso, apresentando qualquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelados, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro e viverá separado fora do acampamento. Qualquer peça, tecido, não, é só TI mesmo, irmãos. Irmãos, por que eu li aqui Levítico? Para a gente entender um pouquinho do contexto desse leproso, dessa lepra. A Bíblia nos relata lá em Levítico que esse leproso, ele precisava ser separado. Ele precisava ser separado de todos, inclusive da família, inclusive dos filhos. E fala que ele tinha que andar sujo, rasgado, como um mendigo. Já não bastava, irmãos, a humilhação da enfermidade, ainda tinha essa humilhação, que era andar sujo, era andar descabelado, era andar rasgado. Então nós podemos entender que a lepra era uma doença terrível, porque a lepra, além de deixar ele desfigurado, porque a Bíblia fala que a lepra era feridas pelo corpo inteiro, tinha ferida desde a cabeça até os pés. Então a lepra, ele já tinha essa enfermidade, já era leproso, já andava envergonhado, humilhado, separado da sociedade por causa dessa condição, dessa doença que é a lepra. Então nós podemos entender que estar leproso é mais do que uma humilhação, mais do que um pecado, porque fala que quem tinha lepra é porque era por causa do pecado. Então, esse homem, ele tinha essa limitação, essa lepra, essa doença. E a Bíblia nos fala que além dele ficar gritando constantemente, leproso, leproso, ele estava fora, ele vivia ali fora do acampamento, leproso, leproso, leproso. Ele ainda tinha que ficar balançando um sino para que ninguém pudesse chegar perto dele. Ninguém poderia chegar perto dele, porque se chegasse, ele ficava leproso. Mas Jesus é um Jesus que quebra protocolos. E ele quebrou o protocolo quando ele chegou perto desse leproso. O leproso falou: se tu quiseres, podes me curar. E Jesus disse para ele: eu quero. E Jesus está dizendo para você nessa noite: eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero te salvar. Não importa qual seja a lepra que você tem hoje,
No sentido figurado, tá, irmão? Não é a lepra, não. Não importa. Jesus está aqui para te tocar. Jesus está aqui para te tocar. E assim como ele trocou nesse leproso, ele está aqui para tocar em você. Porque a lepra era uma condição daquele leproso, mas não definia quem era aquele leproso. Talvez hoje você está com uma enfermidade, ou talvez você ouviu palavras que deixou você triste. Essas palavras não definem quem você é. Assim como aquela enfermidade não definia quem era aquele leproso, porque ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha trabalho. Então a lepra não definia quem ele era. A lepra só era um estado que ele estava. E quando Jesus tocou nele, Jesus mudou esse estado. Jesus mudou essa história. Porque Jesus, de fato, ele muda. Ele muda a história, ele muda quadros, ele muda tudo. Nós podemos imaginar aqui que nós temos um homem, um leproso, careca, né? Porque se ele está cheio de feridas, provavelmente ele vai ficar sem cabelo, vai tirar os cabelos, careca, sujo, sem roupa. Um homem rouco, porque ele gritava o tempo todo, leproso, leproso, imundo. Ele gritava o tempo todo, então provavelmente ele seria rouco. Provavelmente, tá, irmão? Isso é eu que estou dizendo, não é a palavra, sou eu. Provavelmente ele seria rouco. Porque ele ficava assim, ó, ele ficava com o sininho dele balançando. Vamos imaginar, leproso, 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 imundo, imundo. Então, provavelmente ele era rico. A Bíblia fala assim que ele andava quarteirões gritando isso. Porque se ele estava fora do acampamento, você crê comigo que as pessoas tinham que chegar ao acampamento. Então, se chegasse no acampamento, ele estava do lado de fora do acampamento. Então, antes que as pessoas encostassem nele, ele teria que balançar o sininho e gritar que ele era impuro. Mas, vamos aqui ver Jesus nisso aqui. Ele estava um homem debilitado. Ele era um homem que além dele estar debilitado com a doença, ele estava debilitado com a voz, com os problemas lá. Mas isso não impediu, sabe o que, irmãos? Dele joelhar aos pés do Senhor. Porque a palavra fala que ele joelhou aos pés do Senhor. E quando ele joelhou aos pés do Senhor, o que ele fez? Ele mudou a fala dele. Ele disse, se quiseres, podes me curar. Então, irmão, quando você joelhar aos pés do Senhor, muda a sua fala. A sua fala não pode ser a mesma, a sua fala não pode ser repetitiva. Você precisa mudar, porque ele mudou. Ele não olhou a condição dele era ali cheio de lepra. Mas ainda assim, ele dobrou o joelho e mudou a fala dele. Falou com Jesus, se quiseres. Então, a gente precisa mudar a nossa fala. E essa lepra, esses joelhos, não mudou, não impediu que ele dobrasse o joelho. Eu quero dizer para você, essa noite, a sua fé acionada não respeita o limite do seu corpo. Quando você aciona a sua fé, ela não respeita o limite do seu corpo. Porque esse homem aqui, ele estava tão ferido, mas ainda assim ele dobrou o joelho para o Senhor Jesus. Por quê? Porque a fé dele não respeitou o limite do corpo dele. E quando você rompe esses limites e muda a sua fala, você não é mais uma pessoa depressiva, você não é mais uma pessoa desempregada, você não é mais uma pessoa cheia de problemas no seu casamento, você não é mais uma pessoa que tem um filho que está te dando trabalho. Por quê? Porque a sua fé foi acionada. E quando a sua fé é acionada, você rompe limites. Glória a Deus. Aleluias. As nossas falas mudam as nossas condições, irmão. Quando ele fala para Jesus,
Se Jesus quiser, Jesus mudava a condição dele. Ele mudou. Ele acionou a fé dele e mudou. O homem, ele não sabia se Jesus podia fazer aquele milagre na vida dele. Ele não sabia. Tanto que ele falou com Jesus, se quiseres. Falou com Jesus, se quiseres, pode mudar. O medo daquele homem acionou a dúvida. Senhor, se o Senhor quiser. Mas a sua fé pode mudar. Porque quando ele fala com Jesus, se quiseres, ele fala com medo, porque ele sabe ali que Jesus está ali, passando ali naquele momento, ele sabe ali que Jesus não foi ali naquela porta daquele acampamento ali para curar ele. Então, quando ele fala assim, se quiseres, ele já esperou de Jesus. Aí a graça. Aí Jesus, esse Jesus gracioso, esse Jesus misericordioso, esse Jesus amoroso, esse Jesus que te ama, esse Jesus que está aqui para te ouvir, que está aqui para te curar, que está aqui para te tocar, porque Ele é maravilhoso, porque a graça poderosa dEle está sobre essa igreja. Aí Ele toca naquele homem. Quando Ele toca naquele homem, Ele fala, quero. E quando Ele falou, quero, aquela lepra imediatamente saiu daquele homem. Aquele homem imediatamente foi curado. E tendo dito Jesus, quero, o homem logo foi curado. Aí, irmãos, quando eu olhei esse logo foi curado, eu dei uma olhadinha, fui pesquisar um pouco sobre esse logo. E encontrei sobre essa palavra logo, ela aparece na palavra do Senhor 41 vezes, logo. E aí você olha lá no hebraico, o que significa logo? Sabe o que significa, irmão? Urgência. Jesus tem urgência em mudar a sua vida. Jesus tem urgência em tocar em você nessa noite. Jesus tem urgência em fazer um milagre lá na sua casa. Jesus tem urgência em fazer um milagre lá no seu trabalho. Jesus tem urgência em fazer um milagre lá no hospital onde você deixou um ente querido. Jesus tem urgência em fazer algo na sua vida. Jesus tem urgência em tocar na sua vida nessa noite. Jesus tem urgência em mudar a sua situação. Quando Jesus toca ali naquele leproso e muda a situação daquele leproso, nós entendemos, irmãos, que sermos tocados por Jesus é algo sobrenatural. Sermos tocados por Jesus é algo maravilhoso. Mas nós precisamos ser como esse leproso. O leproso, ele não olhou a condição dele. Ele só acionou a fé dele. Ele só acionou a fé dele e falou, se quiseres. E Jesus respondeu, eu quero. E Jesus está dizendo para você nessa noite, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero mudar. Eu quero transformar. Eu quero restaurar. Eu quero curar. Jesus quer. E você? Esse leproso aqui, ele acionou a fé dele e ele teve resposta. Ele estava ali no limite do corpo dele, cheio de ferida. Ele se jogou ali, dobrou os joelhos e acionou a fé dele. Porque quando você chega no seu limite, o seu corpo, irmão, ele te obedece. Porque esse leproso aqui estava no limite dele. Mas ainda assim, ele ainda conseguiu se ajoelhar aos pés do Senhor. Você imagina uma pessoa, imagina nós. Nós, às vezes a gente tropeça, cai no chão, rala o joelho.
Aí se a gente vai pelo menos dobrar o joelho, a gente sente dor. Imagina esse leproso que a Bíblia nos fala que ele estava ferido dos pés à cabeça. E imagina, irmãos, que lá em Levítico fala que ele andava descabelado, com a metade do rosto tampado por causa da lepra, que ele ficava gritando. Aí você vê que Jesus entrou. A mídia hoje ela vai ficar, né? Porque eu gosto de andar em cima do altar. Aí você imagina esse leproso lá, cheio dessas mazelas já, dessas feridas. Aí ele está lá, ninguém chega perto, porque ele já tem o sininho dele lá balançando, falando e gritando, impuro, impuro, impuro. Ninguém chegou perto dele. Ninguém. Aí, quando Jesus passa por ali, creio eu que ele já sabia de Jesus. Então, quando Jesus passa por ali, a fé dele é acionada. Aí ele já não olha mais. O meu joelho que tá doendo. O meu rosto que está cheio de ferida. Que eu não posso chegar perto dele, porque pela lei ele não podia chegar perto de ninguém. Mas Jesus chegou perto dele. Jesus quebrou o protocolo da lei e chegou perto dele. E tocou nele. E Jesus tocou tanto nele, que a gente encontrou aqui a urgência desse toque. A urgência desse tocar. Porque esse leproso, ele tinha urgência em ser curado. Porque a Bíblia fala que ele foi afastado da família. Foi afastado do trabalho dele. Então, ele tinha urgência em ser curado, em voltar para o convívio da família dele. Então, quando a gente vê aqui essa fé desse leproso acionada, Jesus teve compaixão dele. Jesus se compadeceu dele e liberou o milagre, a cura para ele. E Jesus conosco é a mesma coisa. Com a gente hoje não é diferente. As nossas mazelas, as nossas lepras hoje são diferentes. Às vezes, quando nós tivemos o Covid aí, irmão. Quem foi aqui que não ficou isolado? Então imagina esse leproso, porque ele ficou isolado e nós já passamos nessa fase mais ou menos do leproso, que nós ficamos isolados. Quando nós pegávamos Covid, a gente ficava dentro da nossa casa, mas isolado no quarto. Quando surgiu o Covid, eu tive Covid. Eu fiquei isolada dentro do meu quarto. Então você imagina esse homem, ele não ficava isolado dentro do quarto dele, ele ficava isolado fora do acampamento. Então imagino eu que ele estava com saudade dos filhos, estava com saudade da esposa. Foi aí que ele acionou a fé dele. Foi aí que ele viu em Jesus a transformação. Ele viu em Jesus a mudança. Porque, irmãos, onde Jesus passar, tem que haver transformação. Tem que haver mudança. Onde Jesus está, tem que haver transformação. Tem que haver mudança. E nós estamos aqui numa igreja que é acionada pela fé, é acionada pelos milagres que acontecem aqui dentro, é acionada por um time de pastor aqui que Deus usa em graça. Então, se você ainda não alcançou o toque do Senhor Jesus, hoje é a noite de você alcançar esse toque. Hoje é a noite de você acionar a sua fé. Hoje é a noite de você dizer para o Senhor assim, se queres. E o Senhor dizer para você sim. Logo. Porque logo é urgência. Se você tem urgência, o Senhor está dizendo para você, logo eu vou fazer o milagre. Logo eu vou te curar. Logo eu vou mudar a sua história. Logo eu vou abrir uma porta de emprego para você. Logo eu vou te tirar você dessa depressão.
logo eu vou tirar você desse lugar onde você está se sentindo humilhada. Porque Jesus, Ele é assim. Nós sabemos desse amor de Jesus, desse cuidado, dessa graça maravilhosa. O livro de João 13, no versículo 34, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: João 13, versículo 34. Amém. Glória a Deus. Irmãos, não é pecado falar glória a Deus, aleluia. Pode ficar à vontade, viu? Aleluias, glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala assim lá em João 13, 34. Um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. A palavra de Deus fala assim que a gente tem que amar uns aos outros como Deus nos amou. E Deus, Ele amou esse leproso. Mesmo ele ali cheio de lepra, Deus amou ele. Ô irmão, quando a Bíblia fala conosco que a gente devemos amar um aos outros, eu entendo assim que para eu amar o meu irmão, eu preciso me amar primeiro. Porque se eu aprender a me amar, eu amo todo mundo. Porque, irmão, se eu não conseguir me amar, como que eu vou conseguir amar o meu irmão? Porque eu tenho falha, eu tenho defeitos, eu sou pecadora. Eu não sou nenhum alecrim dourado. Eu sou falha, pecadora, cheia de defeito. Então, quando Jesus fala assim, deixa esse novo mandamento, que eu tenho que amar o meu irmão como ele me amou, eu preciso aprender a me amar primeiro. Porque se eu me amar primeiro, eu amo o outro. Eu amo o outro pode fazer qualquer coisa que ainda assim eu vou amar ele. Porque eu aprendi a me amar primeiro. Porque Deus coloca na vida da gente pessoas parecidas com a gente. Ele coloca assim, pessoas no nosso meio, no nosso convívio, parecida com a gente, às vezes com os mesmos defeitos que a gente tem, com as mesmas qualidades que a gente tem. Porque eu preciso aprender a me amar para eu amar o outro. Porque nós não somos falhos, nós não somos cheios de defeitos, cheios de mazelas. Principalmente quando a gente está morando, igual eu hoje mesmo. Nossa, hoje eu fiquei o dia inteirinho do meu Deus, assim, praticamente no meu quarto lá. No meu quarto, nos quartos dos meus netos, o dia inteiro. Porque eu tinha que me preparar para ministrar. Então, o dia que o pastor Rose falou comigo assim, a senhora vai ministrar quinta-feira. Ô irmão, aí a partir desse dia eu já não dormi, eu como muito, eu já não comia, porque eu já comecei a ficar nervosa, meu coração já começou a ficar acelerado, porque subir aqui no altar para falar do amor de Jesus é muito sério. Para falar de Jesus é muito sério, não é qualquer coisa. Então, você precisa se preparar. Então, eu fiquei lá, exclusa no meu quartinho, lá no quarto do meu neto, orando, estudando. Sabe por quê? Porque se eu saísse um pouquinho ali da minha unção, eu ia pecar, porque eu peco. Então, quando Jesus fala assim, ama o seu irmão como a ti mesmo, é sobre isso que ele está falando, é sobre você entender que você também é falho, que você também tem defeito, que você não é perfeito. Porque às vezes a gente quer apontar o dedo para a falha, para o defeito do irmãozinho, e esquecemos a nossa falha e o nosso defeito.
Então, quando Jesus ele fala essa palavra aqui, quando ele nos traz essa passagem do leproso, é sobre isso, irmão. É sobre nós mudarmos a nossa visão, é sobre nós nos curarmos da nossa lepra do jugo, da nossa lepra do apontar dedo, da nossa lepra de ficar olhando para o outro sem entender o que o outro está passando, julgar o outro sem saber o porquê que ele está ali, o porquê que ele fez isso. Então, quando Jesus faz isso com esse leproso, quando ele cura esse leproso ali, Jesus deu uma prova de amor pelo outro para nós. Porque Jesus não precisava estar ali, mas Jesus foi ali. E quando esse leproso fala com ele, quando esse leproso aciona a fé dele, se ajoelha e muda a fala dele para ele, fala com ele assim: se quiseres, Jesus fala, eu quero, e Jesus toca nele e ele é curado. Houve uma mudança, houve uma atitude. Esse leproso, ele teve atitude de mudar, porque assim como eu falei com vocês, ele não era lepra, ele estava leproso. É diferente, ele não era lepra, ele estava leproso. E ele estava ali para Jesus limpar ele. Ele queria que Jesus limpasse ele. Ele pediu Jesus para purificar ele, me purifica. Então ele estava ali pedindo Jesus para purificar ele. Então quando a gente traz aqui essa palavra que Jesus fala que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, a gente precisa disso, a gente precisa de nos limpar, de nos purificar. É de nos purificar do quê? Das nossas acusações, das nossas falas, porque às vezes a gente fala, a gente pensar assim, opa, a gente olhar assim, o meu irmãozinho hoje não está bem, vou ali perguntar a ele o que ele tem. Eu vou ali perguntar a ele se ele quer assim, que eu acione a minha fé com a dele, para a gente orar para que esse quadro dele mude, para que essa história dele mude. Quando Jesus fala assim que eu tenho que amar o meu próximo, é isso. É eu amar e entender que o meu próximo é diferente. Que o meu próximo hoje, ele pode passar por mim hoje e falar assim, graça e paz, irmão. Mas amanhã ele pode passar de cabeça baixa. Ainda assim eu continuar amando ele, porque ele é meu irmão. É esse amor que Jesus está falando. E não é só dentro da igreja não, irmãos. É fora também. Você sabe aquele seu chefe, que você fala assim, nossa, esse meu chefe pega no meu pé. É ele também que você tem que amar. É por ele que você tem que orar. É por ele que você tem que clamar ao Senhor. Então eu entendo assim que quando Jesus fala que eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que esquecer tudo isso do meu próximo. Eu tenho que esquecer que o meu próximo às vezes ele não vai estar bem. Eu tenho que esquecer que o meu próximo, às vezes, ele vai me falar uma coisa que eu não vou gostar. Eu tenho que entender que o meu próximo não vai chegar todo dia rindo para mim. Vai ter um dia que ele vai chegar meio cara fechada. Eu tenho que entender. A gente vive muito isso no nosso trabalho. E a gente vive muito isso também no nosso casamento. Né? Que às vezes no nosso casamento a gente acorda, né? A gente acorda assim meia diferente, né? Aí uma coisinha que acontece a gente muda, mas a gente precisa entender, porque eu aprendi uma coisa, que o amor do casamento, o seu amor pelo seu esposo, é você fala sim lá na igreja. Mas o sim você tem que falar todo dia. Você fala assim, sim, eu escolhi casar com ele. Não, sim, hoje ele está mal-humorado. Sim, mas eu escolhi casar com ele. Sim, hoje ela está enjoada, mas eu escolhi casar com ela. Sim, hoje ele deixou a toalha em cima da cama, mas eu escolhi casar com ele. É assim, irmão. É esse amor que Jesus está falando. É o amor ao próximo, não só ao seu cônjuge. É amor a todas as pessoas que você convive com elas. E quando para eu entender que eu preciso amar todas as pessoas que eu convivo com ela, eu preciso me amar.
Você se amando primeiro, você ama qualquer outra pessoa. Então é esse amor que Jesus está falando aqui, ó. É esse amor que Jesus teve para esse leproso quando ele curou. É esse amor que o leproso, talvez ele estava tendo lá para a família dele, que ele não aguentava mais de saudade, de ficar longe da família. Então ele foi e acionou a fé dele e falou: se quiseres. Ele acionou a fé dele e mudou a fala dele. A fala dele antes era leproso, imundo, mas aí ele mudou a fala: se quiseres. Então, às vezes, você está com a sua fala muito repetitiva. Muda a sua fala hoje. Muda a sua fala. Aciona a sua fé hoje e muda a sua fala. Porque Jesus está aqui para ouvir você hoje. Jesus está aqui para ouvir você acionar a sua fé. Jesus está aqui para ouvir o que você quer falar com Ele hoje. Aquele leproso falou: se tu quiseres. E você? O que você quer falar para Jesus hoje? O que é que você gostaria de falar para Jesus hoje, para que Jesus te tocasse hoje? Hoje é a noite de Jesus te tocar. Hoje é a noite de Jesus tocar em você. Eu quero convidar você que quer ser tocado por Jesus nessa noite, vinha até aqui à frente que nós vamos orar por você. Eu e o pastor, nós vamos orar por você, para que Jesus venha tocar em você nessa noite. Venha até aqui à frente, vamos. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus tocar em você nessa noite. Jesus quer, assim como Ele quis tocar naquele leproso, essa noite Ele quer tocar em você. Essa noite Ele quer tocar em você e mudar suas falas. Venha aqui na frente, você que quer ser tocado por Jesus.